Olá, pessoal. Hoje eu quero dividir uma passagem que está aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que o Senhor nos fala a respeito desses momentos difíceis que estamos vivendo aí, né? De claramente notório, só não vê quem não quer olhar de frente, entendeu? Fica olhando de lado. Então, é claro que o falso profeta existe, os falsos profetas que são citados lá em Timóteo 3, do 1 ao 39, que fala a respeito desses falsos profetas próximo dos finais do tempo, né? Com igreja cheia de bens materiais e vazia de Deus, mas é o evangélico de alguns que a gente vê aí, o evangelho, e a ponto de passar por cima da palavra de Deus de Tiago 1,27, que falam para não colocar coisas profanas dentro da igreja, para não o Espírito Santo sai, mas eles querem saber, ó, disso aqui que interessa, ainda assim que, entendeu? As pessoas até causam esfriamento, não importa, o importante é que está entrando, ó, altos dízimos, isso é o que vale para eles. Então, você vê aí, né? Passou por cima da palavra, colocaram lá, envolvido em mentiras terríveis que eles defendem, você vê. Dá para você saber quando são falsos profetas, porque você vê as causas que eles estão defendendo, se realmente tem fruto do Espírito ou da carne. O que o Senhor nos diz em Mateus 7,16, que conhece a árvore pelos frutos e a pessoa também, se é fruto de espírito ou de carne. Então, a pessoa em questão é fruto de carne, é adepto ao evangelho de tiro, porrada e bomba, é uma pessoa que se diz evangélico e dá descontos a cervejarias, a empresários, e estampa em uma cerveja a foto dele, dizendo ele que é evangélico, é defensor dos bons costumes, estampa uma foto dele numa cerveja de vício, de prostituição, de causar destruição em famílias, e por aí você vai vendo, entendeu? São muitas coisas, você vê os pastores claramente participando de fake news, mentindo dentro da igreja. Isso é abominável e nojento para quem conhece a palavra e sabe que está fora da palavra. Então, esses dias são difíceis, essas pessoas estão infiltradas aí no meio dos verdadeiros evangélicos. Os verdadeiros evangélicos vão ter dificuldade para separar esses jogos do meio do trigo, para poder convencer as pessoas que Deus sara, Deus cura, que Deus é o caminho e realmente é. Eu, por exemplo, não quero mais envolvimento com o evangélico, com a igreja, porque fui muito machucada, 18 anos dentro de uma igreja, para depois descobrir que eu estava numa igreja de falsos profetas, de enganação, e que minha vida não pode mudar em nada, que o Espírito Santo lá não se encontra. Eu posso mudar a vida deles com meu dízimo, mas a minha vida eles não mudam em nada, que o Espírito Santo não está lá. Então eu me recuso, ainda que seja uma igreja verdadeira ou não, eu não faço mais parte, porque só de pensar nisso me embrulha o estômago, eu não quero mais fazer parte disso. Mas é necessário que se tenha uma comunhão com os irmãos, né, que tenha necessidade. Minha religião hoje vai ser o amor, me doar dentro do meu possível fazer a caridade que eu puder, mas igreja, corpo físico, evangélica eu não quero mais. A verdadeira religião é a religião do se doar e não querer ser servido. A partir do momento que a gente analisa que dentro da igreja que a gente está, não está seguindo o que está escrito, a gente tem que sair para não ficar com as mãos sujas de sangue, de participar de coisas, como por exemplo, ou você vota nesse fulano de tal aqui, ou você é do demônio. Aí você vai cega, sem examinar a palavra, acha que, ah não. Aí dá ao pastor o direito de querer ser mais do que Deus, que lhe dá livre-arbítrio de você ter sua escolha. Você dá a sua escolha que Deus lhe deu ao pastor para ele escolher por você. Mas desde quando ele está fora da palavra aqui que Deus está dizendo em Tiago 1,7 que não pode colocar coisas profanas, e ele colocou o partido interessado em altos dízimos, ele está em pecado, né? Está profanando a igreja, e aquela causa que ele está defendendo não é de Deus, e até mesmo que você vê pelos frutos. Aí eu vou lá, porque eu estou servindo ao pastor, não estou servindo a Deus, vou lá, cegamente não faço minha análise de classe ao qual eu pertenço para eu ir votar. Eu vou votar porque o pastor quer, eu boto o pastor como Deus, acima de Deus. Eu estou aqui cometendo um pecado também, porque Deus não me botou lá para pastor me salvar, que pastor é carne podre, pecador como eu. Ele me colocou lá para eu analisar, ó, e dentro disso aqui, da palavra dele, eu ir procurando me melhorar,
não querer ser melhor do que ninguém, como é os evangelhos que a gente vê hoje, né? Mas é isso aí, né? Que as pessoas, a maioria estão escondidas, mergulhadas, a igreja lotada de pessoas, cheia de pessoas, cheia de si e vazio do Espírito Santo, porque não tem nem como encontrar Espírito Santo dentro de umas igrejas dessa que tem partido político, porque o Espírito Santo não aí analise, veja, tá na palavra Tiago 1:27 que o Espírito Santo sai, não pode. Então, mas esse é o evangelho que a gente vê hoje, né? E pessoas cegam lá sem analisar, servindo de troca de moeda, implantando a maldição na nação, porque a partir do momento que se faz coisa que está fora da palavra, traz maldição, como implantaram a maldição os próprios falsos profetas lá no Afeganistão, onde se vê de tudo lá, não tem políticas sociais, não tem saúde pública, não tem vacina, não tem TSF, não tem urna eletrônica, todo mundo tem armas, as pessoas passam fome, tudo em nome de Deus, porque os falsos profetas plantaram lá, né, esse anticristo que traz a dor para a nação. Então, esses falsos profetas também estão por aí rondando e já queriam implantar, mas ainda não está escrito. Amanhã ou depois, com essas pessoas jovens dentro de igreja, sem analisar a palavra, eles vão, através do nome de Deus, como virar agora partido, ser poucos caiados, partido político em nome de igreja, mas não são, mas em nome de Deus vão implantar esse anticristo aqui e as pessoas vão gemer, vão implantar o tirano ali, ó, que é tudo em nome de Deus, tiro, porrada, facada e bomba, o evangelho, tudo em nome de Deus, mas por quê? Por causa da desobediência, ó, porque eu não sei como é que o ser humano está dentro de uma igreja, lá, não analisar que classe social ele pertence, ele vai voltar em A, porque o pastor não, você avalie sua classe social e avalie se o que você está fazendo está aqui dentro, para você não dar ao direito aos outros a decidir por você e depois você tá com suas mãos sujas de sangue porque desobedeceu a palavra e implantou a maldição na nação. Você faz parte disso. Aí quando o fogo descer, que ele queima, não tenho culpa porque eu fui queimado, porque eu perdi a salvação. Porque Deus não lhe colocou lá dentro, você ficar esperando pro pastor não, amado. Analise a palavra. Então, gente, vocês que querem permanecer nas igrejas, avalie se tem partido político, saia fora, procure ver se o que está sendo tratado lá está dentro da palavra, porque senão você está passando o tempo de igreja se enganando e ainda vai responder por outras vidas que você implantou maldição, que estão sofrendo por isso. Que aqui, olhem, na realidade existe as verdadeiras igrejas, mas aí você tem que analisar e ver realmente quem é. Eu não me disponho mais isso, o que foi feito com o Espírito Santo me embrulhou o estômago de uma forma que eu não tenho mais nem capacidade de ir para igreja nenhuma, procurar ver a verdadeira ou a falsa, todo mundo já sabe. Tem partido político dentro, se saia que é falsa, é mundo, tá? É o evangelho, ó, do ser cheio de materiais é mais importante do que ser cheio de Deus. Então você está passando tempo lá. Mas existe, e Deus está falando aqui em Apocalipse 2:7, nos dizendo que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, ao que vencer quer dizer, aquela igreja verdadeira, né, que se mantém ali, ó, sem se vender, sem se deixar ser corrompido, sem se deixar ser atraído pelo mal do mundo, que é o dinheiro. Eu estou num mundo de confusão, onde muitas das vezes a gente tem que fazer concessões e, ai meu Deus, aí vou, ai, tô cansada, deixa eu tomar um banho na igreja. Quando eu chego lá, tá o demônio dentro da igreja, que não tem outra forma. Mentira, partido político vote nesse, que esse é do demônio. Você vê claramente fake news, mentira dentro da igreja. Essa igreja é de Deus, da onde, gente? Pelo amor de Deus, analisa as escrituras que tá fora. Aí fica um monte de gente se escondendo dos pecados lá, achando que porque ele está com a palavra, em nome da palavra, ele pode cometer tudo, que Deus vai. Não. Quando o fogo descer, eu estou tantos anos de igreja, não fui salvo, tem? E aquele cachaceiro ali foi porque o cachaceiro não estava usando o nome de Deus para pessoa de ninguém, não estava lá dentro de igreja para querer ser melhor, esperando o pastor salvar ele, não. E o cachaceiro estava lá, ó, vendo que ele não tinha condições, estava já separado cá. Então, nós temos que analisar nossas atitudes para saber se realmente a gente está, ó,
dentro da palavra, para não estar perdendo tempo dentro de igreja, sepulcros caiados, você sendo usado por moeda de troca de voto e ainda cometendo crimes, porque quando você vai lá exercer a vontade do pastor que não está aqui dentro da vontade, você está cometendo um crime e trazendo maldição para a nação. Então, gente, acordem, viu? Vigiem aí, porque abra os olhos e veja o que o Espírito Santo fala às igrejas, os como é que se diz, os fariseus, os falsos profetas existem, e tá lá na palavra, né, em Timóteo 3 do 1 ao 39, falando dessa gente que ia aí, ó, se infiltrar no meio do povo. Então, vai ter quem, né, consiga, ou que vencer e conseguir se separar do mundo, não se contaminar na imundície e no mal do mundo, que é o dinheiro, vai ter salvação, mas a porta é bastante estreita, eu mesmo não me comprometo mais a procurar, porque eu fiquei tão revoltada, tão que eu não consigo mais sentar dentro de uma igreja evangélica para procurar qual é certa e que é errada. Minha religião hoje vai ser o amor, como sempre foi, mas mais ainda ao próximo, me doar, fazer minha caridade dentro das minhas condições, fazer o bem. E essa é a minha religião, não quero saber de outra, porque o que eu vi dentro das igrejas é anojante. E eu não quero, quando o fogo descer, eu estar lá dentro da igreja passando tempo. E eu não aceito estar dentro de uma igreja que tem partido político. E a maioria hoje é tudo isso aí. Então, eu tô fora, minha religião hoje é um amor. Para vocês que estão aí, vigie para ver se você não está dentro da igreja passando tempo. E o fogo vai descer, porque de Deus ninguém zomba. E vocês junto, viu? Forte abraço, até o próximo encontro.